Boa noite, noite a todos. Quero dar boas-vindas a todas as meninas que estão aqui. Esse hangout é um hangout especial, um hangout que eu já quero fazer há muito tempo. E a Chayana, que é a nossa amiga mais nova, né, que chegou agora, no nosso grupo Monor Brasil, que é um grupo que tem no Whats. E esse grupo existe para nós falarmos sobre o trabalho de Sérgio Manuel Popp e o seu livro Monor, que está aqui. E nesse hangout de hoje, nós vamos contar um pouquinho da história de cada uma, o processo para chegar até onde chegou, até aqui, até esse conhecimento do Sérgio e tal. E o meu nome é Simone Vieira, né? Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu represento o Sérgio Manuel Popp aqui no Brasil. Estamos começando, né? Porque devido à língua e tal, os vídeos do Sérgio são todos em espanhol e nem todo mundo entende espanhol. E agora a gente vai começar a trabalhar aqui no Brasil, fazer mais vídeos e expor mais as informações do Sérgio. Eu vou falar, vamos começar aqui falando boa noite para Dag. Boa noite, Dag. Dag, não esqueça que você tem que ligar seu microfone, tá? Boa noite, queridas. Tudo bem? Boa noite. E o Dag, eu já vou começar já. Fale só um pouquinho para nós de como você conseguiu chegar até o conhecimento do Sérgio, onde que você viu. Quero saber se você tem um livro. Fale um pouquinho. Eu tenho o livro e foi através da Nicéia que eu conheci o Sérgio, o trabalho do Sérgio. E toda essa equipe maravilhosa que está aparecendo no meu caminho. Que bom. Obrigada. Agora nós vamos falar um pouquinho com a Neuza. Oi, Neuza. Boa noite. Oi, Simone. Boa noite. De novo, nós duas aqui. Tudo bem? Tudo jóia. Oi, boa noite, meninas. Então, eu queria que você também falasse um pouquinho aí, bem breve, né? Sobre como você conseguiu descobrir o trabalho do Sérgio, se você já tem o livro dele, se você está lendo, como que tá? Bom, eu descobri o Sérgio pela Nicéia também. A informação, minha primeira informação, quando eu soube dele, foi dela. Ela que me trouxe essa informação. A princípio, ela me disse, Neuza, que a gente sempre fez pesquisa, procura, né? Eu acho que é do ser humano, essa procura por alguma explicação pelo que o que a gente está fazendo aqui, quem somos nós, respostas da vida. E quando a Nicéia me falou do Sérgio, tem uns 3 anos já, ela me falou dessa inversão de linguagens. E eu levei um susto, né? Assim, ela me falou, olha, as coisas não são do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa, nem do jeito que a gente foi ensinada. É tudo muito, muito, muito diferente do que falam. Aí eu levei um susto, um choque, no primeiro momento, e no segundo momento também. E fui me aprofundando, mas à medida que eu fui aprendendo, entrando no assunto mais profundamente, eu fui vendo que tudo que ela disse faz sentido. Porque logo que você toma um choque, diz, não, isso é loucura, isso não existe. Tem alguma coisa errada nisso, vamos ver, eu acho que isso é coisa de maluca, essa explicação que você está me dando. Mas, Simone, depois de um tempo que você começa a se aprofundar, você começa a perceber que tudo faz sentido, tem muita coerência. As coisas se encaixam tão bem, tão perfeitamente, que você diz, é isso. A gente conseguiu achar uma explicação para o que está acontecendo. Claro que a gente tem muito que aprender ainda, porque a gente não conseguiu entender os meandros das coisas, né? Porque são muitas armadilhas, mas eu acho que a explicação principal a gente já tem.
que é a fundamentação disso tudo. E o livro do Sérgio, eu tenho o livro sim, eu estou lendo o livro devagar, porque é muita informação, e eu realmente não consigo, e toda vez que eu pego para ler, como é muita informação, e eu geralmente chego meio cansada do trabalho, então eu leio um pouquinho todo dia antes de dormir, e aí acaba que eu não consigo ler ele direto, como eu gostaria, mas mesmo lendo em outros horários, eu não é muita informação, eu tenho que ir e voltar toda hora para entender bem, entendeu? Mas o livro é muito bom, realmente vale a pena ter. Falou. Obrigada, Neuza. Agora nós vamos falar um pouquinho com a Chayana. A Chayana está chegando agora aqui no nosso grupo. As pessoas do Brasil estão descobrindo o Sérgio através dos vídeos da Caixa de Pandora, através de alguns vídeos que eu fiz com o Sérgio, também fiz com o Gabriel Velde, que é lá da CULI. E eu queria saber como foi que a Chayane chegou até aqui também. Oi, Chayane. Oi, boa noite. Bom, eu pesquiso sobre isso já tem algum tempo, né? Sobre quem somos nós, né? O que estamos fazendo aqui? Eu nunca me conformei com tudo que ensina a religião e nunca me conformei com o sistema, o mundo como ele é. Eu sempre questionei muito as coisas, desde cedo, né? Desde muito cedo, desde criança, sempre questionei com tudo. Então, eu comecei a pesquisar. E quando eu comecei, eu estava ainda frequentando uma religião. Mas, quando eu decidi estudar a Bíblia a fundo, eu fui vendo que é a mesma coisa que ensinam na igreja. Eles ensinam algo lá, mas quando você vai ler a Bíblia, é totalmente diferente do ensinamento. Você vê que é praticamente o oposto. Para mim, existe uma dicotomia na Bíblia, né? O Velho Testamento tem um Deus mau, tem um Deus bonzinho, e eu ficava me perguntando, o que é isso? Então, eu comecei a pesquisar de onde veio a Bíblia, como surgiram as religiões. E cada vez que eu fui pesquisando, mais informação. Chega uma hora que você fica meio louca, né? Porque é muita informação, muita coisa. Você não sabe o que é verdade, o que é mentira. Desinformação também. E quando você vai conversar com as pessoas, né, do seu dia a dia normal, todo mundo te acha louca, né? Nossa, não, você é louca, o que você está pensando? Você não pode questionar essas coisas de Deus e tal. E quando eu estava na religião ainda, fui chamada de espírito de cobra, de tudo, com o espírito da enganação e aquela coisa toda. Eu fui, assim, muito julgada. Eu fui tão julgada que eu cheguei a um momento das pessoas olharem para mim, porque realmente é um baque, gente, né? Quando a gente descobre, começa a descobrir a verdade, a gente toma assim, uma porrada na cara. Tudo que me ensina a vida inteira é uma mentira. Lá no fundo sabe que é mentira, mas quando a gente encontra as provas que isso é mentira, é um baque tremendo. Então você fica, o que é verdade? Você sabe que existe muita mentira, mas aí você não sabe o que é verdade. E eu fui em busca, né, de achar, de tentar encontrar respostas, né? E durante 4 anos eu busco sem parar. Eu sempre estou investindo, estou estudando, eu sempre estou lendo, vendo vídeos e já tentei entender todas as religiões, como funciona. Agora que eu estudei foi o Espiritismo, né? E da reencarnação. Eu comecei a ver a questão da reencarnação, até faz algum sentido, mas eu caí naquela questão, mas até quando eu vou reencarnar? Né? Aí que eu fui pesquisar e foi quando eu encontrei a Simone, um vídeo da Simone, que fala sobre um pouco sobre isso, né? É uma armadilha, né, da reencarnação, onde a gente fica reencarnando a vida inteira e a gente nunca evolui, né?
Porque já tem não sei quantos mil anos que a gente, cadê a evolução? Então, nada. E já encarna como criança, né? Eu acho que se fosse para evoluir mesmo, para que reencarnar como criança? O Espiritismo explicam que é para a gente ter como é que fala? Eu não sei, não sei agora como usar. Para a gente saber se defender como animal. É tipo isso. Você tem que reencarnar como criança para você saber se ter os seus instintos. Então, assim, eu não concordei com aquilo ali. Eu falei, não, tem que pesquisar mais. Errado. Bem lá atrás, quando eu comecei a pesquisar sobre tudo isso, eu vi umas coisas falando sobre roda de Sansara, sobre Kala, só que eu não entendia muito bem. Aí eu comecei quando eu vi o primeiro vídeo da Simone, nossa, muito interessante, gostei do assunto, eu falei, vou pesquisar mais. Aí ela foi falando sobre o Sérgio e tal, sobre o livro, aí eu fui atrás do Sérgio. Aí cheguei lá, comecei a ver os vídeos, comecei a me interessar muito, gostei, vou tentar me comunicar com esse pessoal, eu quero saber mais, eu quero entender, eu quero aprender. Foi assim. Aí Muito pode bem. falar aí, Simone, perguntar. Não, estou ouvindo você, gostei. Então, que bom, né, que um vídeo que eu fiz te ajudou a você a descobrir mais coisas e a chegar até o Sérgio e tal. Eu fico feliz porque o objetivo é esse mesmo. E você falando, né, hoje nós sabemos que nós vivemos uma Matrix, e essa Matrix, ela está invertida, né? O que é certo está errado, o que é errado está certo, e nós vivemos essa inversão no idioma, cada idioma é uma programação para cada povo, para uma programação alienígena, como o Sérgio fala, né? Que é uma programação para criar conflito de seres humanos, e eu já conheço o trabalho do Sérgio desde janeiro de 2015. E então, quanto mais você pesquisa, você vê que realmente ele está correto e não tem por onde. E assim, a gente tem muito assunto para falar sobre as religiões, que também faz parte dessa matrix, que existe para enganar todo mundo. E existem milhares de religiões e milhares de deuses, né, que está aí. E a Bíblia também é um livro programado, né, feito para isso, para nos iludir. E você falou, quando a gente descobre, a gente fica revoltado, né? Quando eu descobri o Sérgio, eu já sabia que a igreja era falsa, que tudo isso era uma grande mentira. Só o que foi novidade para mim foi a programação linguística e quem estava por trás disso. Isso para mim foi uma grande novidade, porque eu não sabia que tinham seres que estão aí na quarta dimensão controlando todo esse planeta. Isso para mim foi uma novidade incrível. Bom, mas agora vou deixar a Nilceia falar, a mestra, a nossa mestra. Boa noite, Nilceia. Boa noite, Simone, meninas. Oi, estamos nós aqui de novo, né? Mais um encontro. Divulgar essa pesquisa do Sérgio, que é muito importante para quem está procurando a saída da Matrix, né? Que o Sérgio veio dando essa chave, né, para a gente, a chave que abre essa porta da Matrix, e que está preparada justamente para aprisionar cada vez mais a gente, né? E eu cheguei até o Sérgio, também foi um caminho bem largo, que eu passei por todos os tipos de doutrinas, né? Tanto na área da religião quanto na área das ciências humanas, né? Porque eu também sou formada como educadora, então eu fiz faculdade de educação, psicologia, estudei antropologia, estudei filosofia, de ciências, na área de ciências humanas, né? E das religiões também, já estudei muita coisa. E realmente o sistema de conhecimento oficial, ele está preparado para não traçar saída. Está justamente na linguagem.
pensa que está lendo uma coisa, mas não é aquilo que a gente está lendo. Na verdade, tem os sentidos ocultos, tem palavras ocultas, palavras dentro de palavras. E no caso do idioma brasileiro, não só palavras em português, tem palavras em espanhol, tem palavras em inglês. Então, quando a gente pensa que está falando coisa, na verdade, a gente está dizendo outra, e está invocando, né? É o que a gente está invocando para a nossa vida e que vai se materializar na nossa vida. Então, essa pesquisa do Sérgio veio para a diferença que tem entre o sentido, o primeiro sentido, né, o preconceito, aquela primeira associação que a gente faz entre palavra e ideia, né, e imagem, e mostrando para a gente que os sentidos ocultos em nível de subconsciente e em nível de inconsciente coletivo também. Então, é muito legal essa pesquisa dele, esse trabalho dele é muito rico, e para mim foi fácil, né, entender o que ele falava, porque eu já estudei muita coisa, já vinha estudando dentro das teorias, porque eu também sou terapeuta holística, né? Então, eu estudava muito biodescodificação, né? Quando eu ouvi os vídeos do Sérgio em espanhol, eu particularmente não tive dificuldade e entendi logo, né? O que ele estava querendo dizer. Inicialmente foi um susto, mas não tive dúvida. Por aí, a vida é essa. O caminho para sair da Matrix é esse, é pela linguagem, o simbolismo, né, os símbolos ocultos, as palavras, e todos os rituais associados também ao nosso vocabulário, né? Porque existem os rituais, rituais cristãos, rituais satânicos, rituais religiosos, né? Todos os tipos todas as religiões por trás de cada palavra que a gente diz. Uma palavra achando que está invocando alguma coisa inofensiva, na verdade a gente está invocando, às vezes até um demônio e um ritual satânico também no nosso dia a dia. Segue, Simone, vou parar por aqui para deixar um pouco para mais tarde. Então, e você falando e as ideias vão vindo, né? A questão dos rituais, é outra coisa que eu descobri também com o Sérgio, porque eu não estava muito ligada nessas questões dos rituais. E saber que tudo, né? Tudo que a gente vê por aí tem a ver com rituais e que as pessoas fazem sem saber, estão fazendo rituais para esses seres que se dizem deuses, né? Isso para mim, nossa, também foi uma coisa incrível. E na hora que eu descobri isso, eu vi, não, é isso mesmo, não tem por onde. Então, a gente começou aqui um bate-papo. Eu queria, assim, que cada uma falasse o que realmente sente. E agora eu vou perguntar uma coisa para vocês, que é no meu caso. Vou falar primeiro o meu caso, depois cada um vai falar o seu caso. Quando eu descobri que não existe um Deus aí fora que vai me salvar, que não existe essa história de Jesus, que é tudo manipulação dessa Matrix, desse sistema, que não existe nenhum Deus, nenhuma religião, nenhuma filosofia, nada que vai me salvar, que quem vai se salvar mesmo sou eu mesma, cada um por si, tem aquela música do Titãs, né? Cada um por si, Deus contra todos. Nossa, tudo a ver, tudo a ver. Então, somos nós que vamos nos salvar, algo individual. Partindo do princípio de que a gente já ouviu isso, eu já ouvi isso várias vezes, falar, não, a salvação está em cada um que sabe de si.
Só que nós não sabíamos que nós éramos poderosos. Nós somos os poderosos. Então, tudo isso que existe aqui, fomos nós que criamos, enganados por esses seres que estão aí. Então, a partir do momento que você descobre isso, você se sente poderoso. Então, o poder está em mim, eu sou poderosa. Não tem mais nada fora, está tudo dentro. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, se vocês concordam com o que eu estou falando, e com certeza vocês têm mais coisas para falar. Vou começar a falar com a Neuza, né? Que a Dag caiu. Neuza. Oi, Simone. Então, essa era uma coisa que a gente não sabia, né? A gente sempre se achou um lixo, porque desde a própria Bíblia coloca a gente como lixo, como pecadores, como nada. Né? A gente nasce achando que é nada. Porque se você já é um pecador, se Deus mandou Jesus na Terra para ser sacrificado pelos nossos pecados e que a humanidade vai ter que pagar isso o resto da sua existência, então a gente já se acha um lixo, para começar, né? E com essa informação, com essa nova informação que o Sérgio trouxe, nossa, você se sente, começa a acreditar, descobrir que você, além de descobrir, você começa a acreditar e que você é poderoso e começa a colocar isso na prática. Isso faz uma diferença na sua vida que é incrível como funciona. Como só você se achar poderoso, se achar alguém, já é muita coisa. E quando você começa a colocar isso no seu dia a dia, na sua prática, você percebe que a sua vida começa a mudar. Engraçado, né? Falando assim, parece que a gente está querendo criar uma nova religião, mas não é isso. Porque nessa religião, que as pessoas podem achar que a gente está criando, não existe Deus, não existe alguém que você vai seguir você mesmo. O que você falou, cada um é por si, sim, porque você não pode ajudar as pessoas, cada um tem que descobrir o seu caminho, ninguém caminha o caminho de alguém. A pessoa caminha o seu próprio caminho, no seu ritmo, na direção que achar mais conveniente, o melhor para si. Se alguns vão mais rápido, outros não, outros vão mais lento, alguns andam torto, outros andam em linha mais reta, alguns pegam um caminho mais curto, outros caminho mais longo, mas todo mundo está procurando esse mesmo caminho. Gente, é uma coisa incrível, como quando você descobre que é poderoso, você muda tudo, as coisas fluem na sua vida de uma forma bem natural. Hoje, por exemplo, eu acordei em um dia ótimo, eu tenho me sentido ótima. E hoje, especialmente, não sei porquê, acordei melhor ainda. Não é, né? Geralmente, o dia de finados é um dia para você acordar triste. Já é o programado para você acordar com baixo astral. E eu não acordei assim, eu acordei num excelente humor. E levei o dia na boa, sabe? Melhor, cada dia é melhor, cada dia é melhor. Inicialmente, para mim, quando eu descobri que a Nicele me informou, olha, você esquece tudo que você aprendeu. Quando ela veio com essa nova informação, você esquece tudo que você aprendeu. Inclusive, você esquece Deus. Esqueça Deus, esqueça Jesus, esqueça Santo Anjo da Guarda. Você jogue tudo para o alto, jogue tudo no lixo, porque nada disso existe. Até existe, mas não é o que você pensa que é. Não foi o que te ensinaram. Eu confesso a você que eu me choquei com essa informação e demorei a me desligar dessa ideia de Deus. Porque quando eu começava a cortar com Deus, caramba, será que eu estou fazendo certo? Será que é certo isso? Mas Deus, sei lá, Deus é uma coisa tão presente na vida das pessoas. Isso está presente na minha vida desde pequena. Mas eu começava a pensar em todas as incoerências, em tudo que acontece no mundo, tudo que aconteceu na minha vida, em tudo que eu estava aprendendo de novo,
falei, mas não tem nada a ver, realmente não existe. Se Deus é bom, se existe, não é bom, não é um cara legal. Eu demorei a me desligar, eu confesso que foi a parte mais difícil para mim, quando eu usei a ferramenta. A parte mais difícil da ferramenta, que eu demorei para desligar, foi de Deus e Jesus. Mas hoje eu posso dizer que eu estou super tranquila, estou livre disso. E olha, eu nunca me senti tão bem, porque antes disso eu era uma pessoa muito amarga, infeliz. Posso dizer que eu era bem infeliz, sim. Não tenho vergonha de dizer, porque eu acho que todo mundo passa por isso. E muito conflito interno. Gente, os conflitos é que me incomodavam mais. Não tem mais esse conflito. Eu agora, quando eu tenho alguma dúvida, eu consulto a mim mesma. É o meu interior, a minha essência, a minha luz. Só você descobrir que você tem essa luz, você pode resolver seus problemas. Você dizer, não dependo de ninguém, eu não tenho Deus, não tenho nada para quem eu tenha que pedir alguma coisa. E detalhe, quando você pede a Deus, você fica devendo a Ele. Ainda aí tinha isso. Além dele muitas vezes não te atender, quando ele te atendia, poxa, devo isso a Deus. Graças a Deus. Deus me ajudou. E não é nada disso. Quer dizer, naquele momento, poderia até ser ele. Naquela fase da vida que eu estava vivendo, poderia até ser ele. Mas então, eu ficava numa dívida com ele. Porque essa incoerência que me incomodava. Por exemplo, Deus é pai, amoroso, Deus te dá tudo que você pedir. Primeiro, para começar, você não tem que pedir. Que nós que somos seres humanos, cheios de falha, que fazemos muita coisa errada. Quando a gente tem um filho, a gente não espera o filho pedir alguma coisa quando a gente tem para dar para ele. A gente dá, simplesmente, porque ele está precisando. Então, você quer o melhor para o seu filho. Isso nós que somos cheios de falha. E Deus que é perfeito? Por que não dá nada para a gente? Por que existe essa diferença no mundo? De pouca gente com quase toda a riqueza no mundo, e a maioria passando dificuldade. Por que as pessoas sofrem tanto? Por que a gente reencarna, tem esse processo de reencarnação e não lembra por que a gente está aqui, não sabe nem por que a gente está aqui. Não lembra o que fez na outra vida que fez com que a gente viesse nessa para consertar. Nem isso ele dá para a gente, nem essa memória. Então, que justiça é essa? Que Deus é esse? Que Deus maravilhoso, bom e justo é esse? Não tem Deus justo. Então, isso foi toda vez que eu pensava, que eu ficava na dúvida se eu estava fazendo certo, eu pensava nessas questões. Você fala, poxa, eu só vejo as pessoas más se darem bem, as pessoas que sacaneiam os outros, que fazem tudo errado, eu só vejo essas pessoas se darem bem, passar a perna, derrubar. Eu não consigo ver uma pessoa boa que se dedica a outras pessoas, que se dedica à religião, à própria religião, de corpo e alma. Eu não vejo essas pessoas bem, elas estão sempre com problemas, estão sempre com problemas da família, estão sempre com problemas de saúde, problema financeiro. Gente, que Deus é esse? Não dá para entender. Então, essas questões foram cada dia me dando a certeza de que eu estava no caminho certo. Então, hoje eu faço as coisas e não tenho que pedir a ele. Eu quero, pronto, eu vou reivindicar, é o que o Sérgio fala, nós temos que reivindicar o que é nosso por direito, que ele tirou, ele está armazenando. Quer dizer, a gente tem que dar para a igreja, que é podre de rica, a gente tem que dar cada dia mais, colaborar mais, dar o dízimo, dar o pouco que a gente ganha, o dinheiro suado. E a igreja não dá nada para ninguém, não faz nada, é a instituição mais rica do mundo. Representa Deus. O que é isso? Então, essas incoerências foram cada dia me afastando mais dessa antiga crença e me aproximando mais dessa diretriz que a gente está,
Essa nova filosofia, dessa nova ideia, dessa nova busca, não sei como é que alguns chamam, cada um chama isso de uma forma diferente. Mas isso foi me dando a certeza de que eu estava no caminho certo. Então, não me arrependo, nem um pouquinho, e vou continuar firme e forte. Perfeito, Nilson. O que eu estava também é assim, que esse Deus, ele é um Deus pedinte, né? Ele pede amor, ele pede adoração, ele pede, ele faz chantagem com você. Ele faz chantagens com você. E isso. Se você fizer algo que ele quer, se você andar na cartilha dele, vai tudo bem. Entre aspas, porque não vai. Se fizer o que ele quer, se você fizer, aqui a sua vida tá uma porcaria, mas aí você vai pro paraíso, você vai no céu, vai pro céu, vai ficar bem com ele. Se você fizer o que ele quer. Agora, se você não fizer, você vai pro inferno, sofrer eternamente lá, porque você não fez as coisas que ele quis. Isso. Ele é um pedinte, um puta de um sacana. Porque ele manipula, ele é manipulador. Você fala, isso, ele ainda quer adoração. Pode falar. Ele ainda quer que você adore ele. Exatamente, você usou o termo certo. Ele é um Deus pedinte. Ele é um pedinte. Ele pede, ele não só pede, como exige que você faça as coisas por conta dessa chantagem. Ou você faz, ou você vai para o inferno. Você tem que andar nessa linha. E cadê o livre-arbítrio? Que livre-arbítrio é esse? Se você tem que fazer o que ele quer. Ele usa duas formas, o medo e promessas falsas para enganar o ser humano. Então, esse é um Deus pedinte, um Deus falso, um Deus sacana. E nós também, por outro lado, também somos. Porque quando você quer alguma coisa, você vai pedir para ele. Então você coloca toda a sua esperança, toda a sua fé, todo o seu poder nele, nesse Deus, ou nos outros deuses, ou no anjo, ou no santo. Então está sempre as coisas que você deseja fora de você. Você quer, então você vai pedir para outro. E é uma grande mentira. Um Deus pedinte, um fiel pedinte. Os dois pedindo. E não precisa disso. Nós podemos ter tudo que a gente quer com o nosso próprio poder. Eu só queria falar isso. Você quer falar mais alguma coisa, Nilson? Não. Acho que eu já expus basicamente o que eu penso disso. Então tá. Então agora eu vou falar um pouquinho com a Chayane. Chayane, o que você tem para dizer sobre isso? Deus, eu não esquece eu concordo plenamente assim, com tudo que foi dito, né? Quando eu ainda estava perdida nesse sistema aí, não entendia, né? Eu sempre me perguntei sobre tudo isso que ela me falou, tudo isso que ela acabou de falar. Se ele é tão bom, né? Se é um Deus do bem e tal, por que ele quer tanto que a gente adore ele? Um Deus que seja bom mesmo, ele não quer adoração. Ele não vai exigir das pessoas que o adorem, né? E obrigar a gente, que a gente tem que se ajoelhar, tem que se prostrar, se humilhar. Eu falo, um Deus tão bom, por que quer tanta humilhação, gente? Pede tanto, né? Que a gente se humilhe, se prostre, adore. E se a gente não faz o que ele quer, a gente é castigado. Na religião católica e protestante, evangélica, que fala que a gente precisa, né, essa vidinha assim, que a gente vive aqui, para decidir se a gente vai para um céu eterno ou um inferno eterno. Eu falo, nossa, tão pouco tempo para decidir isso, né? Um inferno eterno, um céu eterno. Eu sempre pensei nisso, né? E quando eu ia ler a Bíblia, muitas vezes a gente não entende, né? Porque lá eles ensinam uma coisa, Deus é bom, Deus é isso, Deus é aquilo. Quando você lê o Velho Testamento, você vê aquele Deus mau, aquele Deus que castiga, aquele Deus que só é a favor de quem faz o que ele quer. Porque quem não faz o que ele quer, ele castiga, ele mata, causa guerra. E até hoje é a mesma coisa. Essa guerra de religião, tem muita gente morrendo por religião, brigando por causa de religião. Eu falo, se Deus é tão bom, como permitir uma coisa dessa? Como permitir
em alguns lugares, em outros lugares, como a África, por exemplo, a pessoa morra, sofra tanto como o pessoal lá sofre, doença, tudo mais. E eu nunca concordei com isso. E quando eu comecei a estudar, ver a verdade, aquilo ali foi me fortalecendo, foi me mostrando mesmo que cada vez que eu estudava, abria olhos, abria a mente, e eu me sentia melhor também, porque eu falava, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo injusto, gente? Quem é esse Deus que, para mim, tão injusto? Eu via ele como um cara mau. Eu falo, não acho que ele seja um cara bom. Porque há muita injustiça no mundo, né? E se Deus existe realmente, por que tanta injustiça? Porque tanta gente que merece sofrendo e quem não merece vivendo bem, conquistando coisas que a gente não consegue conquistar. E hoje em dia eu percebo assim, tudo no sistema ao contrário, faz com que a gente faça tudo ao contrário, ao que a gente deseja, ao que a gente quer realmente, bem que a gente não consegue, e o mal que a gente não quer, às vezes a gente acaba fazendo. Eu nunca entendi isso. Eu quero fazer consigo, o mal que eu não quero, esse eu faço. Tipo isso. Então eu sempre questionei tudo isso, e quando eu fui descobrindo a verdade, estudando, vendo tudo de uma forma diferente, tudo começou a fazer sentido. Tudo começou a fazer sentido, e a gente tinha aquela visão, né? A gente não tinha visto, na verdade, nada. A gente tinha olhos, mas não via, não conseguia enxergar. Não, a visão da gente expande, né? A gente consegue enxergar coisas além do que muita gente não consegue. Por exemplo, eu falo sobre um assunto hoje com pessoas que não estudam, não pesquisam, vivem nesse sistema aí, e as pessoas falam, nossa, do que você está falando? Você é louca? O que é isso? Isso não existe. Entendeu? E eu falo, gente, eu não consigo encontrar pessoas que consigam conversar comigo sobre tudo isso, porque é muito fechada. O sistema aí bota uma viseira mesmo, as pessoas querem a verdade diante delas, e tá tudo errado. Deus existe mesmo, se ele fosse bom, as coisas não seriam como funciona aqui. E quando eu vi o Sérgio falando sobre a linguagem, nossa, aquilo sim, foi batata. Falei, gente, eu sempre pensei, a gente pede, ora, pede, eu quero ser feliz, eu quero ter uma vida boa, eu quero ter um amor de verdade, e acontece tudo ao contrário, e você não entende como. Eu oro tanto pedindo bem, pedindo as coisas boas, e acontece tudo ao contrário, por quê? Aí você pergunta a Deus, né? É o único pedir a Deus e perguntar a Deus por que Deus? Por que as coisas são assim, né? Por que não merece estar conquistando e as pessoas que merecem conquistar, ser feliz, não conseguem? Boa, eu mesmo já fui da religião, ajudava tanto, fazia bem, orava. Aí todo mundo fala, não, tá precisando mais. Aí você vai lá, hora de manhã, hora de tarde, hora de noite, hora de madrugada, vai pro monte, vai pro vale, e nada certo. Aí você questiona, por que eu peço tanto bem, tanto eu peço felicidade, eu peço luz, eu peço que as coisas melhorem, e tudo acontece ao contrário do que eu quero, você não entende por quê. Aí, quando ele falou das palavras, da inversão das palavras, aí tudo fez sentido. Porque a gente pede tanto, né? E não dá certo, acontece o contrário, sempre acontece o contrário. E a questão de Deus, eu acho que quando a gente é criança, a gente consegue entender muito melhor isso. Porque a gente não quer ir para a igreja, geralmente a criança não gosta de igreja. Pai, obrigado. E a gente já fica pensando, né? Eu lembro que era obrigada, eu fiz para a igreja católica. Aí você vê aquele Deus santo para tudo quanto é lado, aquelas coisas feias, Jesus sangrando. Aí você fala, o que é isso? Você fica assustada. Você vai para outra igreja, Deus é amor. Aí você vê aquelas coisas todas. A criança fica horrorizada. Você vê, a criança que é um ser tão bom, aquela
né, dentro deles forte, fica assustada, não gosta das coisas, as crianças dizem isso, que aquilo ali não é bom. E o sistema tenta enfiar a gente dentro daquilo ali, é bom mesmo. E engraçado que eu sei é isso. O sistema sempre vai ter uma maneira se você sai de uma religião, você cai em outra. Por exemplo, eu saí da católica, que era assustadora. Aí caí na época na Deus e Amor. Saí da Deus e Amor, porque eu achava demais, rígida, rigorosa, e muita coisa errada também, né? Na igreja, muita ladroagem, porque teve um pastor, inclusive na minha casa, estava roubando, o dono da casa pediu para ele pagar um aluguel justo, ele não quis pagar esse aluguel, pediu para pagar menos que era para a igreja, foi o contrato, no contrato estava muito mais do que minha mãe pediu, então assim, ele estava roubando da igreja mestre lá. Tudo errado. Isso foi na religião Deus é Amor. Aí fui para a Assembleia. Nossa, vi tanta coisa errada, tanta coisa errada, tanta coisa errada. Quem está lá no comando da igreja tá podre. Se o comando tá podre, o resto tá podre também. E assim você vai pulando, vai pulando. Aí até que eu cheguei um tempo da minha vida que eu falei, tá tudo errado, negócio de religião. Saí da religião. Espiritismo, né? Comecei a estudar, pesquisar sobre o espiritismo, achando que era uma coisa, algo melhor. Mas aí vi também o caso da reencarnação, que você fica reencarnando o resto da vida. Isso não tem sentido para mim. Reencarnar e não parar de reencarnar. E assim vai indo, né? Você sempre sai de uma religião, cai em outra, sempre uma arapuca, né? E quando eu vi tudo isso que o Sérgio ensina, né, sobre a linguagem, nossa, é como uma luva para mim. Comecei a entender mesmo o porquê que a gente pede tanto, a gente quer tanto, a gente deseja tanto, e que até o pensamento, quando a gente deseja, pensando nas palavras, né? Eu quero isso, eu quero aquilo. Dificilmente a gente consegue desejar que a gente quer. Que eu percebo também que quando a gente quer muito mesmo uma coisa, a gente acaba até conseguindo. A força do pensamento, porque a gente vai mentalizar imagens daquilo ali. E às vezes a gente consegue, mas é um esforço muito grande que a gente tem que ter. Muito grande mesmo. E hoje, descobrindo isso, né, essa inversão das palavras, do significado das palavras, eu falei, faz muito sentido mesmo. E realmente, quando a gente é muito, a gente consegue. Mas não pelas palavras, pela imagem. A gente acaba mentalizando fortemente o que a gente quer. Aí eu falo, a gente tem um poder que a gente não conhece. Eu acho que a gente não conhece ainda esse poder, porque mesmo com tudo que leva a gente a não conseguir todas essas inversões, né, de inversão, tem coisas ainda que a gente consegue conquistar com tudo isso. Imagina se a gente se livrar, né, das versões, o que a gente não vai conseguir fazer. É isso que eu penso. Então, Chayana, você falando da questão das palavras, que quando a gente está pedindo coisas que você não sabe que, porque a palavra você acha que tem um significado, na realidade tem outro significado. Então, eu lembrei da paz, né? Que hoje a gente sabe que paz é sofrimento. E você vê que sempre tem essas campanhas para pedir paz, as pessoas se reúnem, pedem paz, e pedem paz. E quanto mais paz pede, mais sofrimento vem para o povo. Hoje a gente entende isso. Por quê? Porque o povo está pedindo sofrimento. Porque o povo não sabe o significado da palavra paz. E isso tudo é muito, muito interessante. E agradeço você, tudo que você falou. Perfeito. E eu vou dar boa noite para a Aice. Oi, Aice.
Ai, você tem que desligar, tem que ligar seu microfone que está desligado. Oi, Simone. Oi, tudo bem? Eu não estou acostumada a lidar com o celular sempre no computador, mas deu problema para variar. Então, mas você está chegando agora, você não sabe mais o que está se passando aqui, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para nós como que você conseguiu chegar até as informações do Sérgio, como que está sendo para você, se está sendo bom, se você está lendo o livro, se você tem um livro, fale um pouquinho. Bom, então, eu cheguei através do grupo que nós temos no Rio, que é com a Hidra, né? Que a gente já tem esse grupo, que são umas irmãs, né? E a gente, como sempre, como todo mundo, cansado de todas as religiões, de procurar. Eu, sinceramente, eu já estava num ponto assim que não tinha mais vontade de nada, nem de religião, procurar nenhum tipo de religião mais. Então a gente estava assim, pesquisando, né? Principalmente a Ida, pesquisando. E aí quando eu lembro direitinho que quando ela falou, olha, realmente a gente estava indo por um caminho, agora a gente vai por um outro, porque eu descobri uma pessoa que assim, assim, assim. Foi incrível. A mesma hora que ela falou isso, eu falei, cara, mas isso é isso mesmo. Agora tem sentido. Porque, então, de todas as coisas que a gente. De todas as coisas que a gente procurava um caminho, tinha sempre perguntas, mas e aí, tem mais alguma coisa, né? Mas tem alguma coisa, está faltando alguma coisa, Nil. A gente falava assim, poxa, mas está faltando alguma coisa. E quando ela falou, olha, o Sérgio, assim, assim, pelas palavras, eu falei, olha, tem muito sentido nisso que está acontecendo. Eu aceitei na hora, bateu aquilo na hora, ela sabe disso. Eu comecei a fazer loucamente, porque o meu ser estava desesperado, sabe? Muito desesperado. Tanto que, Simone, que quando eu comecei a fazer tudo que ela falava e procurava sair cegamente dessa Matrix, eu tive assim, momentos incríveis que eu compartilhei com elas. Numa dessas foi eu dormindo, eu viajei no espaço, foi uma coisa incrível, e uma rapidez incrível. Então, depois, não sabia que era aquilo, mas estudando depois sobre isso, é uma viagem que o teu ser, quando está livre desses seres, desses monstros, né, que a gente não sabe bem quantos ainda são, quantos formatos, é um mistério tudo, né? Mas botamos aí esses lagartos, né? Eu acho que eu devia estar presa, como vários, nosso ser lá em cima, né? Nossa essência, né? E eu fiquei tão livre que eu voei tão rápido no universo, num breve cochilo que eu tive, que eu sentia meu coração aqui embaixo e eu voando lá em cima. E eu sei que o meu ser está livre. E depois disso, as coisas começaram a acontecer comigo, e estão acontecendo de uma forma linda. Tudo que eu quero acontece, está acontecendo. Tudo que eu desejo e que eu tenho direito, eu quero isso. Não faço muito esforço e acontece, entendeu? Só que tem que esperar, lógico, cada um no seu momento. Não tem que ter pressa, como diz a Hidra, tem que deixar as coisas acontecerem, né? Se acalmar, porque eu era muito ansiosa. Eu trabalhei também muito isso. E desprogramações, né? Fizemos muita desprogramação, que a gente vai descobrindo, tem programações de reencarnações, de família, né? Tudo isso vai ter que ir trabalhando. E, sim, eu tenho o livro do Sérgio, se sou sincera com você, estou lendo devagar, porque a gente está fazendo vários cortes, várias atividades, né? E é um livro para cabeceira, para você ir lendo aos poucos, para você pegar uma palavra, você estudar sobre aquela palavra. Mas estou adorando, estou amando. E é isso mesmo, eu não tenho mais dúvida nenhuma. E eu saí de um buraco, né, escuro, sem saída, sem sentido, porque a reencarnação não tinha sentido para mim. A reencarnação, a vida já não tinha sentido, o planeta não tinha sentido, nada mais tinha sentido. E hoje tudo tem mais sentido, tudo tem.
Incrível como tudo tem sentido, tudo se conecta, tudo agora acontece. É isso, é incrível, esse é o caminho e a gente seguir. Não tem como voltar, não tem como você olha para a religião católica. Eu já frequentei todo tipo de religião. Eu já frequentei todo tipo de religião procurando uma explicação para tudo. Todo tipo. E nada tinha sentido. E se você olha de novo, para qualquer religião, você olha assim, você fala, nossa, mas realmente tem sentido agora o que não tinha sentido, né? Agora eu entendo o que está acontecendo, né? Então, é isso, é por aí mesmo. Estou bem feliz, satisfeita e com a minha vida a mil. Quero. Agora, sim, acho que agora eu estou vivendo, estou feliz, estou vivendo, né? Porque até então eu estava vegetando. E reencarnando e vegetando. E agora eu estou vivendo feliz. Estou feliz comigo mesmo, estou feliz, as coisas em volta estão acontecendo porque eu estou bem. Eu estou bem e as coisas estão acontecendo. Então, é cada um procurar a sua liberdade dentro da Matrix, e cortando, como diz o Sérgio, né? Agora eu saio cortando tudo, pego a tesourinha e também saio cortando no ar. Tudo, tá me incomodando, sai com a tesourinha. Não vai me incomodar não, dá licença. E funciona. Hoje mesmo eu tenho uma casa de festa aqui perto, né? E tava um barulho, falei, olha, eu vou cortar com esse barulho já de manhã. Não vai rolar essa festa não, com esse barulho. Pode rolar festa, mas sem barulho. O som não chegava até em casa. O som eu via que tinha som, mas não chegava, sabe? Uma coisa assim meio... Tinha um bloqueio. Eu falei, pô, como é que funciona mesmo? É isso. Obrigada, Essi. E o que você falou, uma palavra que eu peguei aí é liberdade. O Sérgio, com esse conhecimento que ele está trazendo para nós, tudo que ele quer é isso, que cada um seja livre. É a nossa liberdade que é nossa por direito. E esses seres tomaram a nossa liberdade, né? Roubaram de nós a nossa liberdade, o nosso poder. E hoje a gente está retomando. E teve um vídeo que ele falou também, que eu achei muito interessante, é que nós temos que obter de volta tudo que foi roubado dos nossos antepassados. Também é nosso direito ter de volta tudo que foi roubado dos nossos antepassados, que foram enganados por esses seres sem saber. Hoje nós sabemos, então nós vamos retomar tudo que foi pego sem nossos antepassados saber, é tudo nosso, e nós estamos reivindicando tudo isso para nós agora. É incrível. Obrigada, viu, Ais? Agora eu queria saber se a Dag está aí. Dag, você está aí, Dag? Eu só estou vendo... Oi, Dag. Liga o som. Está sem som. Sem som. Está sem som ainda, Dag. Sem som. Continua sem som. O que será que aconteceu? Vai tentando aí, depois a gente fala. Eu vou falar com a Nilceia agora. A Nilceia, que é a que chegou primeiro no trabalho do Sérgio. E Nilceia, o que você tem para falar sobre tudo isso que a gente falou aí? Sobre religião, sobre poder, sobre liberdade. Fala aí, Nilceia. Nilceia, tá me ouvindo? Nilceia. Oi, Simone. Oi. Congelou sua imagem, Nilceia. Não estou ouvindo. Nilceia. Bom, enquanto a Nilceia arruma lá as coisas dela,
eu queria falar um pouquinho sobre, acho que foi a Ice que falou, sobre esses seres que dominam esse planeta, que quando eu descobri eu fiquei assim, apavorada. Porque eu já estudava sobre extraterrestres, eu sabia, né, da existência de outros seres e tal, dos Greys, dos Reptiles, dos Sectoides e tal. Só que o que eu não sabia é que eles realmente dominam esse planeta. O Sérgio fala dos Dracos, né? Das serpentes, que são os que dominam esse planeta, que vieram lá das profundezas da galáxia e tal. E realmente esses seres são reais, e eles estão na quarta dimensão, eles sonham em entrar na nossa, né? Para dominar aqui de vez, mas isso eles não vão conseguir nunca, porque agora, muito menos, porque agora nós estamos despertando de vez, então eles não vão conseguir mesmo. E isso para mim foi um choque. Agora vocês imaginem para as pessoas que vão à igreja, que adoram a Deus, que adoram os santos, descobrir que na realidade eles estão adorando esses seres, né, serpentes, dragões e répteis. É bem complicado, gente, para essas pessoas entenderem isso. Mas estamos aí no processo de entendimento. E eu queria que vocês falassem um pouquinho. Sérgio, já pode falar? Então, tá me ouvindo? Agora estou. Tá me ouvindo? Estou. Ok. Então tá. Pois é, essa questão que você colocou aí, né? Qual é a sensação de descobrir sobre Deus, né? Quem é realmente, e descobrir que ele não é esse ser bonzinho e amável, né? Do jeito que a gente pensa. Eu devo dizer para você que para mim foi um alívio imenso saber que eu não precisava mais me sacrificar pelos outros, porque o sistema a diferença básica, né, desse caminho que a gente está fazendo agora e desse caminho divino da elevação e da evolução, é que no sistema de evolução dentro do reino de Deus, né, que é todo esse sistema de conhecimento, a gente dependia dos outros, presa aos outros. Então, a gente era obrigada a se humilhar, a ser humilde, a dar a outra face, né? Levava um tapa na cara, tinha que dar a outra face. Era obrigada a se anular, né? Era um completo movimento de autoanulação, vontade original, do nosso ser original, do nosso coração, a autoanulação das nossas paixões, a autoanulação dos nossos desejos. Em primeiro lugar, a vontade de Deus, os desejos de Deus, as paixões de Deus, né? A paixão de Cristo, que é basicamente o sacrifício, né? Que está ligada ao sacrifício. A paixão de Cristo é esse. Veja a vida dele, né? Foi de completa anulação da existência dele para fazer a vontade de Deus. Então, o servir a Deus é isso, é se autoanular, é matar a cada dia, matar a nossa vontade de ser feliz, o nosso desejo de ser feliz, de materializar, né? De se relacionar com a matéria, com o mundo e com o planeta, tudo em nome de um paraíso, né? Uma ideia de paraíso que existe no outro plano, no plano espiritual, né? Então, a gente se anula completamente, rejeita o corpo, rejeita a matéria, a nossa vida aqui no planeta, visando esse paraíso
sabe que não chega nunca, né? Porque aí a gente nunca consegue alcançar os objetivos e voltar para sofrer de novo alguma coisa que não aprendeu. E aí a gente volta, como a Neuza já falou, completamente sem memória, sem veio. Que assim, a gente vai batendo a cabeça, né? A vida em cabeça, sofrendo por uma culpa que existe, que é só um ideia, que é uma ideia para manipular a nossa a criação, como seres criadores que somos, né? Já completos, já inteiros, não precisamos fazer nada para alcançar essa plenitude. Não precisamos sofrer tudo isso que eles dizem que a gente tem que sofrer. Plenitude. A única coisa que se coloca entre a nossa plenitude, que é o programa de separação, justamente essa ideia de Deus, são essas religiões, filosofias, né? Todas essas ideias aí de alcançar a perfeição. Então, quando eu descobri que não precisava fazer nada disso para alcançar essa comunicação comigo mesma, essa plenitude comigo mesma, então, para mim, obviamente, que é o grande diferença desse caminho de a gente estar trabalhando com essa ferramenta do Sérgio e com dessa compreensão dos sentidos ocultos das palavras, de entender o que está por trás do sentido ordinário, né? A gente não depende de ninguém. É um trabalho e intransferível. Então, eu tenho as minhas experiências, eu tenho as minhas ideias sobre o mundo, sobre a vida, as minhas percepções. E eu não preciso que ninguém acredite em mim que eu possa viver isso. Eu não preciso convencer ninguém né, que tem que seguir o mesmo caminho que eu. Eu não preciso que ninguém venha comigo, eu não preciso arrastar ninguém comigo. Traz uma sensação de liberdade indescritível. Extraordinário não ter que ficar, né, convencendo as pessoas, não, tem que perdoar, tem que ser bonzinho, tem que aceitar Jesus no seu coração, ou tem que ser caridoso. Entendeu? Nada disso mais. Isso tudo é armadilha para que a gente doe o tempo todo para as igrejas e para as famílias abastadas, né, que estão no comando, né? Então, toda a nossa riqueza, tudo isso que a gente rejeita, né, de matéria, dos nossos desejos, está tudo lá para eles acumulam tudo. Mas por quê? Porque a gente está rejeitando. A gente está dizendo que não quer se apegar às coisas materiais, porque prioriza uma ideia de paraíso da morte. Entendeu? Então, no final das contas, se termina na gente, no que a gente está dizendo, no que a gente está invocando. Nos manipulam e nos atrasam, nos aprisionam. É um nível de paciente que seja, tem uma permissão, mas isso tudo pode ser revogado a qualquer momento, a qualquer hora, porque nós somos enganados, justamente.
por essas ilusões, por essas programações. E temos a nossa ação interna completamente bloqueada. Os comunicam, os nossos corpos não se comunicam. Consciente, consciente, subconsciente, inconsciente. E 100% da consciência é com a ciência. Se baseia nas ideias científicas, que, na minha opinião, as ciências são do Santo. Que Deus deixou o Espírito Santo aqui na Terra para guiar a humanidade. Quem é que guia a humanidade? As ciências. No plano da ação, são as ciências. Então, se a gente está ainda, mesmo rejeitando as religiões, mas aceitando as ideias científicas de existência, de leis naturais e de biologia, seja biologia, filosofia, psicologia, a gente continua preso à armadilha do sistema que a gente chama de Draco Matrix, né? Então, a diferença básica é essa. Se autoanular, segue um processo de autoanulação eterno, né? Que essa é a eternidade de Deus, nascer e morrer e nascer eternamente, viver eternamente. Então, você vai eternamente se autoanular e sofrer, ou começa a fazer um caminho de desprogramação e de começar a rejeitar esses alienígenas, essas ideias alienígenas, né? E ideias alienígenas ideias de extraterrestres, né? Ideias alienígenas também são, de um modo geral, qualquer ideia que não seja tua. Pessoas, né? Ideias das ciências, ideias das filosofias, qualquer que seja a ideia. É uma ideia alienígena que te, como fala em espanhol, aleja, né? Separa, distancia de você mesma. Então, ideias alienígenas, qualquer ideia que te distancia do teu coração, da tua vontade, dos teus desejos, das tuas paixões. É uma questão, agora, gente, o Sérgio trouxe para a gente essa nova opção, né, digamos assim, né? E agora é uma questão de que cada um vá sentindo, né, o que deseja para si. Simone. Isso mesmo, Nilceia. E nós temos que entender que isso aqui é uma matrix e tudo que está aqui está contaminado. Religião, ciência, política, tudo está contaminado e tudo existe para gerar conflito entre os seres humanos, para trazer problemas para nós, e hoje a gente sabe disso. Agora, a partir do momento que você toma conhecimento que tudo é uma grande mentira e que o poder está em você, aí as coisas mudam completamente. E eu penso que todo mundo quer sair da Matrix, mas também existe uma forma de você viver nela e não estar nela, que é a partir do momento que você assume o seu poder e a responsabilidade por si mesmo, né? Pela sua própria vida. E o Sérgio nos dá uma ferramenta, que é a ferramenta de corte. Que eu acho, gente, que a ferramenta de corte também é um outro assunto bem longo, que a gente podia fazer um outro hangout para falar só sobre a ferramenta de corte. Já faz mais de 1 hora aí que a gente está falando. Eu acho que basicamente já deu para as pessoas entenderem basicamente o que está acontecendo nesse planeta. E, assim, eu acho que já está bom. Eu vou passar para vocês, cada um encerrar, falar, ó,
falar o que quer, terminar as considerações finais. E eu vou começar com a Ice. A Ice está aí? Oi. A Dag está aí. Eu tô aqui. Ice. Oi. Ice, para a gente terminar, Ice. Então, pena que eu cheguei no final, mas consegui. O que acontece é que eu fiquei emanando muito ouro para poder entrar, para poder pegar esse hangout, que eles estão bem danadinhos, viu? Bom, o que eu quero dizer é que eu estou muito feliz que eu vejo que as pessoas estão despertando, e rápido, né? E o Sérgio tem feito vários hangouts aí, eu tô achando incrível o depoimento das pessoas e as coisas acontecendo, você vê os detalhes. Aí na Itália, tem irmã na Itália que eu falei com elas, perguntando como que estava em relação a terremotos, e elas falam, Dete, eu falei, eu vi que caiu umas 2 igrejas, eu vi no jornal, né? Ela falou assim, duas? Caiu muita igreja aqui. Eu falei, poxa, que legal. Elas, quê? Não, nada, não. Porque elas não têm um acompanhamento igual a gente aqui, né, no Brasil. Ela falou, Dete, caiu muita igreja, mas muita igreja. Eu falei, poxa, que bom, né? Que eu pensei comigo que está funcionando. Né? Hoje, Dia dos Mortos, Dia dos Finados, sempre chove. A gente comentou de manhã que tá lindo, o dia foi lindo, de festa, de praias e encantador. Então, tá funcionando e dá para ver isso. Dá para ver isso, dá para ver os detalhes da natureza, das pessoas comentando, né? E às vezes tem pessoas que você nem espera comentam sobre alguma coisa assim, do despertar, né? E você fala, nossa, que incrível, né? Então, gente, continua com o corte, continua atenta a tudo. E temos muito que conversar, sim. Vamos falar sobre esse trabalho do corte, que é super legal e ajuda muito. Eu vou dizer para vocês que de quantos anos já? Uns 2, 3 anos que nós estamos estudando sobre isso, né, Nácio? Mudou muito minha vida completamente. Hoje eu posso dizer para vocês que é totalmente diferente. É maravilhoso. É bom estar vivendo, é bom estar aqui nesse planeta. E eu quero ficar muito tempo. E agora estou cortando com o tempo, né? Porque a gente tem que curtir tudo que a gente tem direito, né? A gente tem direito a muita coisa, a muita viagem, a viver muito nesse planeta, curtir muito. Então, é isso. Vamos continuar e vamos fazer um outro hangout agora com ferramenta do corte. Eu acho legal. Obrigada, Ice. Nada. A Dag está aí? Oi, Dag. Não estou te ouvindo, Dag. Não vai dar, Dag. Não dá, não estou ouvindo mesmo. Infelizmente, não estou ouvindo nada. Nem a sua imagem, nem você. Oi. Nada. Nada. Dag, vou pedir para você sair e entrar de novo. Por favor, Dag. Saia e entre de novo. Nada, nada. Não dá para ouvir nada. Melhor você sair e entrar de novo. Nilce, você consegue falar com a Dag? Acho que ela não está me ouvindo. E a gente não está ouvindo ela. Também não ouço, não. Agora sim. Pedir para ela sair, entrar e sair de novo.
Dag, a gente não está ouvindo você. Ô, Neuza, será que a gente consegue falar? Para encerrar. Oi? Oi. Para as considerações finais da Neuza, porque a Dag a gente não está ouvindo. Então, Simone, eu sei que a gente está fazendo esse vídeo agora porque a gente tem material, digamos, eu acho que é insuficiente no Brasil. Eu acho que é a parte lá na Itália, em Espanha, o pessoal da América Latina, tirando o Brasil, está mais adiantado nesses estudos. E A Argentina cresce a cada dia mais. cada dia mais. Porque todo mundo que começa a conhecer esse trabalho percebe aceita, percebe que as informações estão mais em coerência do que o que ela vem ouvindo a vida toda. Então, o que eu quero para as pessoas que elas venham com a mente aberta, que não imagine que seja aqui papo de 5, 6 malucas, falando coisa de outro mundo. Literalmente, né? A gente está falando coisa de outro mundo. E parem para ouvir. E não precisa seguir, ouvir só o que a gente está falando. Vai pesquisar. Tem outras fontes. Tem outras pessoas. Porque a gente não está tentando montar uma religião, nem uma seita, como já perguntaram para a gente. A ideia não é assim, nem seguir uma pessoa, que a gente usou aqui muita referência do Sérgio, mas porque ele veio com uma informação muito forte que foi da linguagem. Quando a Nicéia me falou, um pouquinho antes do Sérgio, eu estava lembrando agora, a Nicéia tinha me mandado um vídeo do David Icke. Você já deve ter ouvido falar, né? Já. Eu vi, depois que ela me mandou esse vídeo, eu comecei a ver vários vídeos dele. E aquilo me impressionou. Me impressionou. E quando o Sérgio veio com a informação da linguagem, foi uma outra abordagem, né? Eles fazem a mesma pesquisa, abordagem sobre alienígena, controle alienígena. Quando o Sérgio veio com a informação da linguagem, eu fiz um cruzamento de informações e percebi que era aquilo mesmo. Isso que para mim passou a fazer sentido. Então não tem só o Sérgio, como a gente citou agora. Tem o Sérgio, tem o David, tem o Caldeiro, que faz a pesquisa dele através da terapia de hipnose. Tem o Aurélio Merria. Enfim, eu quero dizer às pessoas para elas pesquisarem, seguirem, assim como a gente está seguindo o nosso caminho, que elas comecem a trilhar o caminho delas. Nós estamos trilhando o nosso, já estamos mais adiantados, e as pessoas que vierem, que ouvirem esse vídeo, abram a mente e o coração aberto, porque elas vão perceber que existe uma coerência nessas informações que a gente está passando. E o que eu acho importante, eu acho que o Brasil está vivendo um momento muito ruim. O que eu quero dizer é que as informações, quando vêm de uma forma muito massacrante, muito massiva, dentro do coletivo, forma a opinião, o inconsciente coletivo. Então, todo mundo deseja a mesma coisa. No momento que todo mundo está desejando, na minha visão, tá? Não está sendo uma coisa boa. O brasileiro está vivendo um momento muito ruim, muito separado. Ele está se distanciando daquela essência boa que ele tinha. Pelo menos que eu vi, na minha visão. Ele tinha uma essência boa. E eu estou achando ele muito separado disso. Quer dizer, se a gente fortalecer essas ideias, a
coletivo do Brasil vai ficar, e cada vez a mônada vai crescer, vai ficar uma coisa boa, vai crescer essa coisa boa, ideias boas, ideias vão fortalecer a gente como ser humano, de uma forma geral. E então, dizer às pessoas é isso, venham com a mente aberta, com o coração aberto, e escutem, pesquisem, não precisa seguir o que a gente está dizendo. E, com certeza as pessoas vão passar a se sentir mais livres. A sensação de liberdade, como a Lida estava falando, a sensação de liberdade é muito forte. Depois que você percebe que você não depende de ninguém para você ter as coisas. Suas conquistas vêm de você. Você é o seu Deus. A gente não está querendo criar um Deus novo. O Deus novo é você mesmo. Você tem que se adorar e acreditar no seu poder, na sua luz, que está apagada por conta de uma centena de dogmas que você é obrigado a acreditar desde pequeno. Você é ensinado a acreditar. É importante as pessoas saberem disso. O próprio poder está dentro de você. Você não depende de ninguém para você conseguir o que quer. E Deus, é incrível que é simples, né? As coisas são simples, né? Você com você mesmo. E a gente está descobrindo isso agora. Obrigada, viu, Nilson? Obrigada a você, Simone. Chayane. Eu queria finalizar dizendo, comprando, né? Que lá no fundo a gente sempre sente, eu acho que todo mundo sente isso, que tem algo errado, né? Que alguma coisa não está certa. A gente vê o sistema como é, a forma que é, a gente sente que as coisas estão erradas, que tem algo aí escondido, a gente não sabe. A gente sente isso, todo mundo sente. E eu convido pessoas, né, quem estiver vendo, quem vê esse vídeo, a questionar mais tudo, questionar a religião, questionar todo o sistema político, e buscar, pesquisar mesmo, ir atrás, investigar mesmo o que é religião, com que interesse surgiu a religião, a Bíblia, como ela foi criada. Acho que para os religiosos, inicialmente é bom estudar como surgiu a Bíblia, né? Como surgiu a religião, por quê, com que interesse tudo isso começou, quais foram os interesses por trás disso tudo. A história explica isso. É que entender, quem está começando agora a entender tudo que a gente está falando, ela tem que passar por um processo muito grande. Para começar a abrir os olhos, porque é um baque mesmo, quando a gente começa a descobrir que as coisas não são como a gente pensa, como nos ensinaram desde criança. Então, assim, as pessoas têm que buscar mesmo, têm que pesquisar, têm que questionar. E outra coisa importantíssima é não deixar ninguém guiar você, não. Ninguém tem que te guiar. Você tem que pesquisar, investigar, questionar, analisar tudo que é dito, tudo que você achar, toda informação. Questionar, analisar bem se isso é bom para você ou não é. Eu acho que a gente não precisa de guias para nada. Eu acho não, tenho certeza. Que a gente analisando, fazendo a nossa própria análise, a gente vai chegar a uma conclusão do que é bom e do que não é. Do que é verdadeiro e do que não é. Lá no fundo a gente tem essa verdade já guardada no nosso subconsciente. Então, assim, eu acho que tudo vai levando, né? Os caminhos, tudo que a gente pesquisa, tudo que a gente vê, vai levando a gente para o caminho certo. Então, quem assiste, quem sente mesmo que precisa entender melhor quem você é, o que é isso, o que é o sistema, o que é a religião, busca mesmo. Lê a Bíblia, começa lendo a Bíblia, sem ninguém ali falando o que é, o que não é. Lê a Bíblia para entender o que está escrito mesmo, qual é o texto. Porque
Você lendo a Bíblia, você já começa a entender, porque tem gente que tem medo de ler. A religião, ela bota medo nas pessoas, para elas não lerem mesmo a Bíblia. Começa ali, lendo a Bíblia, depois de você ler, vai pesquisar de onde veio a Bíblia, quem criou, com qual intenção, né? De onde veio essas escrituras, o sistema, como é que funciona o nosso sistema político, nosso sistema religioso, financeiro, tudo. Começa a questionar o universo é tão grande, gente. Vai estudar um pouco de ufologia também. Abrir a mente, é muita coisa aí nesse universo que a gente não sabe, que a gente não entende. E hoje, a questão da linguagem que a gente está entrando, que a gente está falando agora, ferramenta de corte, tudo isso, para começar, para você entender, você tem que começar tentando entender todas as mentiras que estão aí. Tudo que começar pela base. Tudo que levou a gente a acreditar no que a gente acredita hoje. Será que isso é verdade? Será que existe mesmo um Deus? Será que a religião é o certo, é o que eu devo seguir? Será que o sistema funciona de uma forma correta, de uma forma boa? Todo mundo sabe que não, né? Todo mundo sabe que o sistema político, o sistema financeiro, capitalismo, tudo isso que existe aí não é bom. Para ter alguém muito rico, tem que ter pessoas pobres, a pirâmide, para ter quem está lá em cima, tem que ter um monte lá embaixo sofrendo. Esse sistema a gente vê que não é bom para a gente. E se isso não é bom, o que é bom? A gente tem que parar e perguntar, questionar o que é bom, o que é verdade, o que eu estou fazendo aqui. Questiona, vai mais. Tem gente que fala, não tem explicação. Nas igrejas fala, mistério de Deus. Não aceita. Não aceita que tudo tem que ser um mistério. Acho que as coisas não são mistério. Eu acho que tudo que está em oculto tem que se revelar. E só vai se revelar através do conhecimento, da busca mesmo. Que sai da sua zona de conforto, vai buscar, vai pesquisar, questione tudo, não aceitem tudo que te ensinaram desde que você nasceu, que é assim porque é assim e acabou. É mistério de Deus, é mistério divino. Não aceite isso como porque isso não é explicação. Existe muita coisa escondida que a gente pode sim desvendar isso, revelar o que está em oculto. Pode se revelar sim se a gente quiser. Porque se a gente não quiser, vai continuar tudo em mistério. Agora, se você quiser, vai cavucando aí, vai sair muita coisa. E quem tiver interessado mesmo em contato com a gente, quem quer aprender, tem muita gente que sabe muita coisa, já estudou muito. Lógico que aqui ninguém sabe tudo, mas tudo que a gente aprendeu até hoje, tudo que a gente tem ainda para aprender juntos, é aquilo que fala, a própria religião fala, né? Que a salvação é individual. Eu acho que a salvação, entre aspas, é individual porque cada um vai ter que buscar a verdade. Cada um vai ter que cavucar e fazer se revelar o que está em oculto. Sim, isso eu acredito que sim. Mas eu acho que unidos, e aquele que quer a verdade, quer buscar a verdade, lógico, quando a gente encontra pessoas que estão aí para ajudar, lógico, não vai dizer para você, isso é verdade, é isso, você tem que seguir. Não, você vai analisar. Você vai através do conhecimento, através dos estudos, da pesquisa e da sua análise, você vai chegar à sua conclusão. Mas eu acho assim, a gente não pode aceitar que as coisas são mistérios. Tem que buscar e revelar tudo que está em oculto mesmo. A gente tem que cavucar e não aceitar que as coisas tudo são mistério pra gente, não. Que não é, e que a gente tem capacidade, sim, de revelar o que está em oculto, sim, e de buscar a verdade e de se libertar da Matrix, com certeza. E é isso. Obrigada, Chayane. E eu queria concluir falando o seguinte, cada um é responsável por si, mas como você falou, se todos nós nos unirmos, eu acredito que as coisas vão acontecer mais rápido e com mais facilidade, porque nós somos energia, né? Muita energia junta para mudar tudo isso aqui. E eu já falei no vídeo do Sérgio que esse livro aqui é um livro de divisor de águas, né? É a história desse planeta antes e depois
do Monor. E eu queria agradecer mais uma vez. Qualquer coisa, nós estamos aqui. Eu vou deixar o meu e-mail, é simone@monor.org. Qualquer dúvida que você quiser perguntar mais, é só entrar lá. E também tem meu Face, que é Monor, Monor Brasil 5. Também tem o meu Face particular, que é Simone Vieira. Eu agradeço a vocês, meninas, agradeço a todos que agora vão poder nos ver aqui, porque esse vídeo está sendo em off e vai para o YouTube agora. Agradeço a todas. Norma, Norma, beijo para todas e até a próxima. Bye, bye.